no ar o Quem é Quem neste domingo. Hoje vamos falar sobre calendário eleitoral para 2016. No ano que vem vamos ter eleições, vamos eleger vereadores e prefeitos em todos os municípios de Santa Catarina. O Tribunal Regional Eleitoral já está preparado com o seu calendário e também com outras questões, não é? Questões aí que você, eleitor, em todos os cantos do Brasil e aqui em Santa Catarina não é diferente, tem seus questionamentos, né? Um deles que temos ouvido aí com frequência é sobre a segurança do voto na urna eletrônica. Inclusive, sobre este ponto, o Tribunal Regional Eleitoral vai trazer novidades para o ano que vem, como a impressão do voto, por exemplo, já autorizado pelo Tribunal Superior Eleitoral, e assim vai ser em todo o Brasil, e a gente vai saber como isso vai ocorrer aqui em Santa Catarina. Eu recebo na bancada do Quem é Quem, então, para falar sobre estes pontos importantes das eleições do ano que vem, a Patrícia Sardá Lisboa, que é coordenadora de eleições do Tribunal Regional Eleitoral. Patrícia, bom dia, é um prazer recebê-la. Bom dia, é um prazer estar aqui também. Vamos começar pelo começo? Vamos. Essa questão, Patrícia, da urna eletrônica aí. O Brasil já vive eleições com a urna eletrônica, que é tida como o sistema mais moderno do mundo, não é? Mesmo assim, ainda algumas pessoas questionam, né, a segurança da urna eletrônica. Ela é 100% segura, Patrícia? Ela é segura, sim. Eu confio no processo todo e posso garantir que nós temos segurança no voto, e é uma preocupação muito grande da Justiça Eleitoral em garantir a efetividade do voto e que a intenção do eleitor seja respeitada. Nós temos várias ferramentas, vários mecanismos de acompanhamento do processo de configuração das urnas e daí em diante. Então, assim, sempre que a urna ela começa a ser preparada, as etapas de preparação dela são feitas em audiência pública. Existe uma convocação, né, em todas as zonas eleitorais, para todas as urnas que são configuradas. São convocados os partidos, o Ministério Público, os candidatos, a Ordem dos Advogados, para acompanhar o processo de configuração. Então, elas são preparadas na presença das pessoas que quiserem, então, né, dessas entidades que queiram. Pode acompanhar. Pode, não no recinto, né? Mas ele pode acompanhar também. Ele é representado pelos partidos, pelos candidatos, pelo Ministério Público, né? Que podem acompanhar todo esse processo. Okay. Então, assim, o sistema é utilizado, é configurado e elas são lacradas em lacres com a assinatura do juiz e dos presentes, para que possa ser auditada depois, se for o caso, e verificar se o lacre que permanece ali é aquele que foi colocado na audiência. Esse é um dos mecanismos, né? Nós temos vários outros. Por exemplo, já agora, no início do próximo ano, o Tribunal Superior Eleitoral já convocou, publicou edital agora na semana passada, para a audiência de verificação dos programas que serão usados na urna eletrônica e na totalização. Então, todos os sistemas informatizados que fazem parte desse processo são auditados pelos interessados. Então, foi aberto edital para o credenciamento dos interessados e em março vai acontecer essa audiência lá no Tribunal Superior. Algumas pessoas dizem que é muito fácil burlar, né, o sistema da urna eletrônica, mas até hoje eu confesso que mesmo anos já a gente utilizando esse sistema, eu nunca ouvi ninguém de fato, nunca vi, eu tive notícia de que alguém realmente burlou o sistema de segurança da urna eletrônica, né, Patrícia? E vale a pena salientar uma coisa que é muito importante, né, nessa questão aí de burlar ou da urna ser invadida por um hacker, por exemplo. As urnas, em hipótese alguma, em momento algum, eles estão conectados à internet, né? Exatamente. Elas não têm nenhum contato com a rede mundial. Elas são ligadas só na tomada. Então, eu desconheço que um hacker possa invadir o sistema da urna dessa maneira, né? Em todos os momentos, o sistema que é utilizado, ele é inseminado com mídias auditadas e com chave criptografada, com todos os mecanismos de segurança que a tecnologia da informação também nos oferece. Uhum. Então, assim, o ataque às urnas durante a votação ou antes ou depois não é possível, né? A não ser que fosse o sistema previamente. Mas o sistema, como eu falei, ele é verificado no Tribunal Superior. Ele é assinado digitalmente. Então, e isso é guardado num cofre. Uhum. A qualquer momento pode ser verificado se os códigos-fonte foram violados.
entende? Então, as únicas seria pessoas possível. que têm acesso às urnas depois de lacradas são os operadores do Tribunal Regional Eleitoral. Ninguém mais. E aqueles cadastrados para aquela função. E o juiz eleitoral, o promotor de justiça eleitoral no momento do processo, ninguém mais tem acesso a essas urnas. E até porque elas são lacradas, né? Então, se houver alguma violação, é possível verificar porque o lacre ou vai estar rompido ou vai ter sido substituído. E é tão interessante, isso é tão verdade que como jornalista, né, e a gente que na imprensa cobre as eleições, as urnas são guardadas em locais que somente o juiz eleitoral e o promotor de justiça e operadores mesmo do Tribunal Regional Eleitoral sabem. No dia da eleição, elas são transportadas pela Polícia Militar, se eu não me engano, é só a Polícia Militar, ou em alguns casos até a Polícia Federal acaba dando algum apoio, né, deslocamento das urnas. Não, na verdade, é contratada uma empresa por licitação que faz a distribuição dessas urnas na véspera. Então, elas são levadas aos locais de votação e o responsável pelo local fica responsável pela guarda delas. Mas a polícia dá o apoio na segurança. Sim, sem dúvida. Sempre que houver necessidade, a polícia pode ser acionada. Muito bem. Existe alguma dúvida, por exemplo, assim, a gente vai para o intervalo comercial, eu vou deixar algumas questões já aqui, porque eu vou deixar para o próximo, a resposta para o próximo bloco, até para a gente aprofundar. Por exemplo, a gente já falou aí a questão de lacre das urnas, o transporte das urnas, mas durante o pleito existem algumas dúvidas. Por exemplo, urna eleitoral que dá defeito, que dá pane. O que acontece com os votos dessa urna? E a gente teve um caso na última eleição para governo do estado, aí, presidente da República, enfim, a última eleição, que foi um caso de uma urna que teve os seus votos todos anulados, né, Patrícia? Como é que funciona isso? Foi a primeira vez que foi anulado ou não? E o que acontece com os votos de uma urna quando ela dá pane, mas você ainda consegue fazer a contagem desses votos? Depois do intervalo a gente vem com essas dúvidas e outras e vamos falar já aí sobre o QR Code, que é a novidade, né? O QR Code vem com uma novidade para 2016 e também a impressão do voto. Quer dizer que eu vou ter impresso ali o voto no final da votação. Já em 2016? Não, 2018. Em 2018? Então a Patrícia esclarece essas dúvidas para a gente depois do intervalo, um instante só. Patrícia Sardá Lisboa, coordenadora de eleições do Tribunal Regional Eleitoral, é minha convidada de hoje no Quem é Quem. Vamos para o segundo bloco do programa. Estamos falando sobre segurança da urna eleitoral e se você tem alguma dúvida, este é o momento, não é? De tirar aí completamente a sua dúvida. Lembrando que a Patrícia já falou, né? Minha primeira pergunta no início do programa foi essa. A urna é segura? 100% segura? 100% segura. Né, Patrícia? E a Patrícia tem todo aí o conhecimento para falar. Bom, eu deixei no final do último bloco essa dúvida, esse questionamento aí, quando a urna eletrônica dá pane durante a votação. O que acontece com essa urna, Patrícia? E só casos muito isolados, né, como na última eleição, é que a gente tem os votos de uma urna, quando ela dá defeito, anulados. Isso. Quando ocorre algum defeito na urna, nós temos urnas para contingência, para substituição. Tanto que isso acontece, né, com alguma frequência, alguns municípios mais ou menos, mas acontece eventualmente de a urna ter algum problema. Elas passam por manutenção durante todo o período que não há eleição, mas mesmo assim pode acontecer de pifar. O que acontece é que a gente leva uma urna de contingência que já foi preparada naquela audiência que eu falei previamente, né? Uhum. Elas são preparadas ali também, só que então nós temos a substituição naquele momento, na presença das pessoas que estiverem ali na sessão, a transferência das mídias de resultado e o flash com os dados dos eleitores e dos candidatos para essa nova urna. E aí ela segue em votação. Então, a urna nova, a defeituosa é levada, a nova é lacrada ali naquele momento e segue em votação com aqueles votos que já foram contabilizados na urna que apresentou problemas. O que aconteceu em 2014 foi um caso muito extremo de uma urna que corrompeu o arquivo. Então, não houve um salvamento desse arquivo na mídia.
e aí não foi possível recuperar os votos. Então, assim, foram feitas todas as tentativas possíveis, tudo aquilo que o TSE prevê como procedimentos de recuperação, foram feitos tanto no dia, na sessão, depois da sessão, em audiência também no tribunal, tudo que foi possível ser tentado, nós fizemos, mas realmente o problema foi o arquivo corrompido e aí não houve como recuperar. E é uma pena porque assim, todo o processo funcionou, uma única urna é o que acabou trazendo essa marca para a eleição. E aí tem sempre aquela questão, né? A gente esquece todo o resto e fica só naquele ponto. Essa foi a primeira ou foi a segunda vez de um caso de voto anulado por Nós já tivemos no passado também, acho que no início, recordar, né? Isso, mas assim, quando também não tínhamos tanta contingência, o processo não estava tão apurado ainda. Mas é raro, se eu não me engano, foi o único no Brasil também na eleição passada. Eu desconheço que tenha havido outro. Infelizmente. Infelizmente, né? Antes de eu entrar aqui na questão do QR Code e também na impressão do voto, que são duas ferramentas que entram aí a partir das próximas eleições, um já, no caso, na próxima eleição, o outro mais adiante, mas enfim, além de todas essas ferramentas que você já citou, como segurança da urna eletrônica, a gente tem também aí a apuração, a votação paralela, né? Poucas pessoas sabem como funciona. Tem um boletim de urna também, que é impresso logo depois que a urna é fechada, né? Vamos explicar para o telespectador o que são essas duas ferramentas que também servem como ferramenta de segurança, né, para a apuração do voto. A votação paralela é um mecanismo, uma audiência que ela é prevista em resolução, é feita em todo o Brasil. E para comprovar que aquela urna que foi preparada para a eleição, ela é submetida a uma votação e comprovar que o que foi colocado nessa urna é o que sai. Na véspera da eleição oficial, todos os tribunais fazem um sorteio, conforme o número de sessões que o Estado dispõe, de 2 ou 3 ou 4 urnas, que são sorteadas entre todas as que já estão preparadas para a eleição. Então, esse é um procedimento previsto e há a substituição daquela urna quando acontece. Então, nós sorteamos a urna X no município Y e, então, lá naquele momento sai uma equipe do tribunal, busca essa urna, ela é trazida para a sede do tribunal e fica ali sob a nossa guarda até o dia seguinte da votação. Em substituição àquela, também em audiência pública, todos aqueles legitimados podem comparecer e verificar a configuração daquela que está sendo substituída. Então, o que acontece? Ali, então, ainda na véspera, nessa audiência, nós fazemos um preenchimento de cédulas, uma quantidade X de cédulas de votação. Aqui no nosso estado, nós costumamos chamar colégios, os alunos vêm e fazem o preenchimento, recebem uma lista de candidatos, né, numa eleição municipal dos candidatos daquele município, fazem a votação. Então, são preparadas essas cédulas para que essas cédulas sejam usadas no dia seguinte na votação nessa urna. Então, ela sofre essa votação no dia da eleição, ela é ligada às 8 horas para ser encerrada às 17, são colocados os votos lá e no final impresso o boletim de urna para comprovar que os votos que foram colocados são os votos que efetivamente saem. Então, essa urna estava preparada para a votação. Qualquer uma das que estavam preparadas para a eleição poderia ter sido sorteada. Então, já é um mecanismo para mostrar que o que entrou é o que sai. E depois o que sai, o boletim de urna está impresso. Qualquer pessoa pode verificar no local, nas sessões eleitorais, o resultado, eles são publicados também na internet, e verificar se o que está totalizado é o que efetivamente saiu da urna. Esse boletim de urna aí, que é a impressão da totalização dos votos daquela urna, geralmente é exposto no que a gente chama aí na gíria jornalística, não sei se o TRE também usa essa gíria de varal, né? É feito o varal, esses boletins são colocados ali, e muita gente da imprensa, principalmente o pessoal de rádio, né, faz aí a apuração paralela, que é o que a gente chama de apuração paralela, que é lá a contagem dos votos dos boletins. Por isso que muita gente, por exemplo, na última eleição a prefeito, por exemplo, haviam rádios de Joinville já anunciando o Udo Deller como prefeito, antes mesmo do TRE ter os números oficiais, também por esse mecanismo aí que a imprensa usa bastante, que é a apuração paralela. Depois, claro, a gente tem a obrigação, né, e o compromisso de estar a todo momento frisando que é uma
apuração paralela, e aí só vamos confirmar quando os números oficiais do Tribunal Regional Eleitoral vêm consolidar o resultado. Mas então, gente, é muito interessante isso tudo, e a gente que vive o dia a dia das eleições sabe que realmente é muito difícil burlar o sistema. É praticamente impossível. A gente tem um minuto ainda, eu queria falar sobre essas duas questões antes da gente ir para o próximo bloco. QR Code, o que o QR Code vem acrescentar na eleição da urna eletrônica, Patrícia? E a impressão do voto, quando que começa a valer e como é que vai funcionar? O QR Code vem para ajudar a apuração paralela. Né? Então, as pessoas interessadas, os veículos de imprensa, os próprios partidos que também fazem a sua apuração paralela e sabem o resultado também antes da gente, né? Vão poder ainda usar esse mecanismo, que é um código que pode ser escaneado por um aparelho e que vai trazer o extrato daquele boletim de urna. Então, toda a votação dos candidatos, né? E que então, sem precisar ser digitado, já pode ser coletado para os sistemas que forem desenvolvidos, então, pelos interessados, para fazer essa totalização. Então, ele vem facilitar ainda esse trabalho paralelo e que nos ajuda também a comprovar a confiabilidade, porque os boletins para nós chegam de forma informatizada. Sim. E os impressos precisam ser verificados em cada local de votação. Então, Exato. essa apuração é importante também para demonstrar que o que a gente está fazendo efetivamente é transparente. Né? E a impressão do voto? Cada eleitor vai poder imprimir o seu voto e a partir de quando, Patrícia? Isso já está definido? Está definido, a legislação prevê a partir de 2018, até porque Certo. não haveria tempo hábil para a compra das impressoras, porque elas precisam ter especificação técnica, licitação e testes, né, software para integrá-la com a urna eletrônica. Então, em 2016 não haveria tempo. Talvez haja um ou outro projeto piloto para que a gente... para testar o sistema, Para né? testar. Mas, assim, o eleitor não vai poder levar o voto impresso, até porque isso seria um recibo... Era onde eu queria... Exatamente. Porque, como ele está sujeito à interferência de terceiros, exatamente, na tentativa de compra de voto, o voto impresso na mão dele seria o recibo de ter votado ou não em determinado candidato. E o eleitor precisa ter o seu voto, a liberdade do seu voto. Ele não pode ter, exatamente, tem que ter resguardada. Então, a impressão do voto vai acontecer ali e vai ser recolhido numa caixa coletora. O grande problema da impressão do voto, que a Justiça Eleitoral ela tem uma certa resistência a implementar, porque é um dispositivo mecânico. E o dispositivo mecânico está sujeito a muito mais falhas do que o eletrônico. Então, nós podemos ter muitos casos de atolamento, emperrar a cédula, o voto impresso, e talvez até com isso, acabar correndo o risco de abrir o sigilo do voto do eleitor. Porque se o voto estiver emperrado ali e aberto, o técnico vai chegar ali, vai fazer o quê? Sem contar que o voto vai ficar mais moroso também. Também, porque se nós tivermos esse tipo de problema, ele vai atrasar o trabalho da sessão eleitoral. Puxa vida, mas eu já fiquei mais aliviada em saber que o voto impresso fica no local de votação, porque minha preocupação era justamente essa, né? E eu acredito que é a preocupação de muita gente também. O eleitor com o voto impresso é a prova, né? Exatamente, é o recibo para a compra do voto. É complicado, né? A gente vai para o intervalo. Antes de ir para o intervalo, só quero salientar que eu citei a eleição do Dele em Joinville como exemplo aqui na apuração paralela, porque ela foi aí marcante, né? Foi uma zebra no norte do estado. E aí, quando o pessoal começou a anunciar que ele seria o prefeito eleito, muitos veículos ficaram esperando os números do Tribunal Regional Eleitoral, e para quem cobriu aquela eleição sabe que foi marcante. Bom, a gente vai para um intervalo comercial. Depois do intervalo, a gente volta falando aí sobre o calendário de 2016, é um ano eleitoral, né? E a Justiça Eleitoral já está se preparando para o ano que vem. Um instante só, a gente já volta. Estamos de volta a este último bloco do Quem é Quem nesta manhã de domingo, falando sobre eleições. E se você acha que está cedo falar sobre as eleições do ano que vem, engana-se. A Justiça Eleitoral já está, eu acho que praticamente o ano inteiro de 2015, trabalhando a próxima eleição. No Brasil, nós temos eleições a cada 2 anos e a Justiça Eleitoral, no ano que não há
eleições está sempre preparando a próxima, né, Patrícia? E a gente já tem um calendário para 2016. Patrícia Sardá Lisboa, que é a coordenadora de eleições do Tribunal Regional Eleitoral. Esse calendário muda em relação a eleições anteriores? O que a gente tem de novidade aqui, Patrícia? Muda. A reforma eleitoral trouxe uma alteração para nós substancial e uma alteração que não foi muito proveitosa para os trabalhos da Justiça Eleitoral, porque nós tivemos um encolhimento do período de processo eleitoral com o registro de candidaturas acontecendo em agosto, né? E isso acaba concentrando muitas atividades na etapa final. Muito embora, assim, como você colocou, esse ano já foi um ano de trabalho bastante exaustivo, nós tivemos a implantação, ou melhor, o aumento, né, o incremento da biometria, da identificação biométrica dos eleitores, temos revisão de eleitorado em vários municípios, que deve ser concluída em março, né, o prazo para terminar a revisão é em março, 22 de março, e até é importante que os eleitores compareçam o quanto antes, porque nós vamos ter filas, naturalmente, no final, e isso nunca é bom, né? Não é bom para quem vai comparecer. Então, é importante que os locais onde há essa identificação, os eleitores compareçam quanto antes. Então, nós já tivemos todo esse trabalho de planejamento das eleições, de preparação, da implantação da biometria, do incremento da biometria, e teremos, então, no ano que vem, várias atividades, né? Capacitação de servidores dos cartórios eleitorais em todas as matérias, porque eles atuam efetivamente na eleição. Então, assim, nós temos um calendário muito intenso de capacitação dos servidores, de reciclagem e de aproveitamento, de repasse das novidades. Da reforma, então, temos a questão do encolhimento, que é uma previsão de diminuição do período do processo eleitoral em razão da campanha, da propaganda eleitoral e da campanha dos candidatos para diminuir os custos. No entanto, assim, aí é a opinião da Patrícia, nós não precisaríamos ter o pedido de registro de candidatos tão atrasado. Poderia haver o julgamento dele, a partir daí começar a campanha. Exato. Houve uma prorrogação no prazo para registro de candidatura justamente para suprimir o prazo lá na frente da campanha eleitoral em si, rádio, TV, jornal, aquela coisa Mas toda. Esses registros, eles passam por todo um julgamento, uma apreciação dos requisitos dos candidatos. Existe um prazo para julgar esses processos, ele vai ser cumprido sim, mas vai ser cumprido pelos juízes eleitorais. É o único julgamento que vai ser possível, mas todos esses julgamentos são sujeitos a recurso. Justo. E isso vai trazer uma certa insegurança na medida em que, no recurso, a decisão possa ser reformada, vai ser menor, pode acontecer só depois da eleição. E nós podemos ter vários reprocessamentos de eleição por conta disso. Então, para nós, assim, a nosso ver, não foi muito proveitoso para o eleitor, para a sociedade, a forma como foi colocada. A gente entende que a campanha deva ser, não possa ser encolhida. Exatamente, mas poderia ser feito de outra maneira, porque isso não vem em benefício dos eleitores, na minha opinião. Justo, concordo. Bom, a gente vai ter mais tempo aí para aprofundar nessa questão, mas a gente tem 2 minutos para terminar o programa e eu gostaria de falar sobre um ponto bem importante ainda, que é o cadastramento biométrico obrigatório em algumas cidades de Santa Catarina. Florianópolis, Palhoça, alguns municípios aqui da Grande Florianópolis, né? Muita gente ainda não fez. Ainda dá tempo, Patrícia. Você acabou de falar para o eleitor não deixar para a última hora. Mas aí também não há só o eleitor que precisa fazer o cadastramento biométrico, mas em outros municípios, de repente, aí quem não está em dia com a Justiça Eleitoral precisa regularizar. Qual é o prazo para as pendências? As pendências têm prazo até maio, né? Até início de maio, quando é o fechamento do cadastro. Okay. E as transferências, alistamento, nos municípios onde não há biometria, o prazo é maio. Na revisão do eleitorado, que nós estamos fazendo a revisão com a identificação biométrica, aí sim nós temos o prazo em março, 22 de março é o prazo final. E esse atendimento ele é um pouco mais demorado, porque tem a coleta das digitais, da fotografia, da assinatura. Naturalmente isso demora um pouco mais, então é importante que o quanto antes o eleitor compareça. É possível agendar pela internet o seu atendimento. Com o agendamento a pessoa chega e logo é atendida. Então, assim, nós
tentamos oferecer da melhor forma o serviço para que o eleitor compareça o quanto antes. E a gente insiste em que isso aconteça, porque senão nós vamos ter um atropelo lá no final. É verdade, aí não é bom nem para a Justiça Eleitoral e nem para o eleitor. Eu não votava em Florianópolis, mudei para cá, estou morando na ilha há 3 anos, então, logicamente, moro aqui agora, pago impostos aqui, tenho que eleger, né, daqui. Sim. Fiz em 10 minutos. Não demorou mais do que isso, entre coletar todas as digitais e você já sai com um novo título de eleitor na mão. Isso é muito importante, gente. Levou 10 minutos. Lógico que eu fui anteriormente, já faz um mês que eu fiz. Então, quanto mais o pessoal deixar para cima da hora, né, Patrícia, mais vai ficar demoradinho, né? Porque... Isso. Porque aí a gente vai ter filas, né? Verdade. Bom, no site do Tribunal Regional Eleitoral tem todas as informações para quem quiser tirar dúvida, né, Patrícia? Eu gostaria de agradecer a tua presença. Muito obrigada pela entrevista. Eu agradeço a oportunidade também. Nós ficamos à disposição da Justiça Eleitoral, né? Já estamos em ritmos de campanha. Obrigada para você que curtiu Quem é Quem em todo o estado de Santa Catarina. Voltamos no domingo que vem com mais uma entrevista para você. Um bom final de semana, um bom domingo e até lá.